Salve, minha rapaziada, tudo bem aí com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área. Custe o que custar, haja o que houver, doa quem doer, do jeito que der, a gente traz aqui pra gente poder trocar nossa resenha diária, falar de Vasco da Gama. Por isso que é tão importante que no início do vídeo, né, você já deixa teu like aí, ajuda pra caramba, cara, custa nada pra vocês, já ajuda a gente mandar esse vídeo aí pra mais vascaínos aí, tá bom? Também se tá chegando aqui hoje, né, hoje excepcionalmente tô gravando aqui do carro, né, tô trabalhando, mas o importante é a gente trocar nossa ideia diária, trazer aqui informação. Então convido você a clicar aí, ó, no cantinho aí, né, no botãozinho inscrever-se ou inscreva-se, né, e venha fazer parte aqui, dá uma moral pra gente aí, assiste o vídeo até o final. E se tu é brabo, compartilha esse vídeo aí com outros vascaínos, tá beleza? Bom, galera, hoje é quinta-feira e a gente vai trazer algumas, como é que eu falo assim, algumas noticiazinhas aí que saíram que eu acho que é importante pra gente no decorrer, né? Amanhã já é sexta-feira, já é um dia que a gente tem que trazer e aprofundar mais na partida contra o Fluminense, então algumas arestas aí a serem aparadas, né? A gente vai falar de Lloyd Augusto, falar de Léo Jardim, obviamente, e falar um pouco do clássico aí de sábado, né? Fluminense e Vasco no Maracanã, 18h30, tá bom? Bom, Lloyd Augusto, né? Pra quem assistiu o jogo aí, né? Não tem como ser diferente. Muita polêmica em torno do Lloyd Augusto, porque o Lloyd é aquele camarada que entra, né, com gás, só que acha que é um craque, né? Acha que é o Ronaldinho Gaúcho. E aí começa a querer dar elástico, é displicente na marcação. Não é um cara que é decisivo na marcação, é frouxo. E aí o Diniz começou a cobrar ele, e ele começou a ficar gesticular demais, né? Começou a falar assim, ó, deixa eu falar. Teve uma hora que ele acertou um chute, cara, numa cagada, a bola ia no ângulo, só que o goleiro acho que Elias, né, fez uma defesaça, tirando a bola do gol, e o Lloyd simplesmente só assim pro Diniz, ó. Primeira vez na minha vida, cara, que eu vejo alguém que não faz o gol, que não dá um drible assim desconcertante, talvez alguma coisa, virar pro seu banco de reserva, pro seu treinador, um cara que é campeão de Libertadores, é ex-técnico da seleção brasileira, e o cara, ó, o que foi que você tava falando aí? Olha aí o chute que eu dei. Ah, pelo amor de Deus, né? Francamente. Bom, nos bastidores do jogo, né, que a Vasco TV trouxe hoje, a gente viu que após partida, o Diniz e o Lloyd se abraçaram. Segundo o Pedrosa, disse que o Lloyd chorou muito no vestiário, né, assumindo o erro, pô, eu errei hoje, passei do limite, enfim. Então espero que tenha acontecido isso, que ele tenha feito essa meia-culpa, que ele tenha se acertado com o Diniz, porque não é que aquele cara é imprescindível pro elenco, não é? Eu acho que não, porque ele realmente até agora não mostrou nada, não mostrou futebol que o justifique ele jogar no Vasco. No entanto, quando você olha pro banco de reservas, a gente tem o Adson, e acabou. Tá bom? Adson ali, nessa posição, Alex Teixeira também não influencia tanto quanto ele, porque ele pelo menos é veloz. Ele joga a bola na frente, dá um tapa na frente e consegue chegar lá na bola. Depois disso dá resultado? Não, mas de repente no final do jogo, o Vasco vencendo, ele consegue prender alguns marcadores lá no campo de defesa, ou então os caras ficarem espertos com ele lá. Então acho que é importante que seja parada dessas arestas aí e que ele vá pro jogo. Tá? Não acho que vai ser o cara que vai chegar no jogo e vai resolver nossa vida, mas dentro das opções que nós temos, acredito sim que vá. Eu acho que qualquer coisa que não atrapalhe o elenco é melhor. Então, já que ele tá no elenco, manda ele pro jogo, deixa ele treinando ali, não quero ver tumulto. No final do jogo também o Coutinho deu muita força para ele. Então, assim, não é um babaca, né? Pelo menos o grupo gosta dele. Então, Lloyd Augusto, próximo assunto, porque esse aí tá resolvido, as arestas estão aparadas. Léo Jardim hoje saiu, né, ou de ontem para hoje, alguns levantamentos e eu achei interessantíssimo. O Léo Jardim, ele é um goleiro, cara, que ele basicamente não custou nada pro Vasco. O que eu quero dizer com isso? O Léo Jardim, nas últimas 4 decisões por pênaltis que o Vasco
teve, né, foi contra o Água Santa, foi contra o Fortaleza, foi contra o Atlético Paranaense e agora da última terça-feira contra o Operário, né? Contra o Água Santa ele pegou um pênalti, foi determinante para o Vasco passar. Contra o Fortaleza ele pegou o último pênalti do menino lá, venezuelano. E contra o Atlético Paranaense também pegou pênalti. E agora terça-feira ele pegou três. Contra o Água Santa, o Vasco ganhou 2,3 milhões, né? 2,3 milhões. Contra o Fortaleza, 3,5 milhões. Contra o Atlético Paranaense já foi a 4, foram 5 milhões. E agora, quase 5 milhões também, né? Na verdade foi 3, alguma coisa, 2, alguma coisa. Na somatória toda, né? Desde que ele chegou no Vasco aí, só nessa do Copa do Brasil já soma 17 milhões que o Léo Jardim garantiu só dessas cobranças de pênalti aí. Eu não vou nem entrar, né, na questão do Vasco se manter numa Série A, porque em 2023, se tem um cara que salvou o Vasco foi o Léo Jardim e o Verratti também. Esses dois caras, eu sei que ninguém ganha sozinho, mas o Léo Jardim salvou muita bola perdida para nós ali. Bola que era gol certo e ele operou alguns milagres. Então, se você ainda contar esse prejuízo total, não só esportivo, mas como financeiro, ele iria elevar mais ainda esse lucro total que o Léo Jardim tenha dado para o Vasco. Se tu somar todos os salários do Léo Jardim desde quando ele chegou até agora, não dá esses 17 milhões aí que ele rendeu pro Vasco. Então, um cara sozinho, ele é capaz de se pagar todos os salários ali, né? Então é igual você quando contrata um jogador aí, né, que o cara só de camisa que vende, o cara desses fenômeno aí que camisa que vende já se paga. Então Léo Jardim ele entra nessa conta. Léo Jardim que tem 30 anos, aí como é uma posição de goleiro ainda joga em alto nível aí pelo menos mais uns 10. Então esse é um cara que o Vasco tinha que pegar, investir e torná-lo ídolo, certo? Falar, meu irmão, tipo Carlos Germano, ok? Acácio, esses caras aí, porque tem tudo para ficar bastante tempo no Vasco e espero que o Pedrinho tenha essa sensibilidade. Óbvio, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Não é porque o cara é o melhor goleiro do mundo, se o Vasco não tem dinheiro para pagar, não dá, ué. Às vezes é melhor você pegar o dinheiro, comprar um atacante, um camisa 10 ali e conseguir do que realmente ter um goleiro fora de série. E isso eu tô falando, gente, se a pedida for muito alta. O Léo Jardim tá pedindo 2 milhões de salário. Pô, aí é difícil, né? Pagar 2 milhões de salário num goleiro não dá. Então, com limite, eu acho que dá para poder fazer uma negociação boa, mas é fundamental que o Vasco mantenha Léo Jardim no seu elenco. É um cara que representa garra, representa vitórias, é um cara que realmente muda, né, o patamar do Vasco, é um jogador de seleção brasileira e tem tudo para continuar aí só crescendo, tá bom? Vamos falar aqui agora só uma pinceladinha no jogo do Vasco contra o Fluminense no sábado, né? Já começa com uma dor de cabeçazinha pro Diniz, porque ele não terá Felipe Coutinho, que foi expulso num lance, né, até bobo com o Marinho, né? O Marinho deu uma entrada, deu uma cotovelada forte ali no Lucas Piton, o Coutinho veio para poder tirar a satisfação e deu ruim. Né, o árbitro achou que ele agrediu também. Então, assim, muito exagero do árbitro, mas também o Coutinho não tinha nada que tomar essas dores do jeito que foi tomado. Jogador experiente que é. Bom, enfim, já foi, né? Então agora a gente tem que olhar para frente. O Vasco pode ser que coloque o Nuno Moreira jogando por dentro, e aí tem Adson que pode entrar, tem o próprio Lloyd que pode entrar, até Alex Teixeira brotando ali, ou então não entra ninguém e o Vasco simplesmente coloca, né, o Nuno ali centralizado e o Vasco joga num 4-4-2. Essa é a questão. No treino de hoje, né, que a Vasco TV mostrou, a gente viu o Payet correndo normalmente, treinando com bola normalmente, né? Tinha sua expectativa de que ele jogasse alguns minutos contra o Operário, inclusive eu acho que fez até falta ele como batedor de pênalti. Se ele tivesse entrado substituindo o Felipe Coutinho, a gente teria um cara de qualidade para bater pênalti, mas não aconteceu. Tá, então a gente vai pro jogo contra o Fluminense com essa baixa do Felipe Coutinho, mas eu tô muito confiante nesse jogo. Eu acho que dá pra gente ir e fazer um resultado positivo, sim.
tá? O Fluminense, ele não é nenhum bicho papão, é um time de qualidade, né? O Fluminense, numa situação pior, ganhou da gente aqui em Brasília, quando o Fluminense estava uma draga, perdia para todo mundo ou empatava com todo mundo no Campeonato Carioca, estava fora da classificação, e veio aqui e a gente ressuscitou o Fluminense, né? Gols de Germancano, e qual foi o outro? Acho que foi 2 do Cano. Não, o Thiago Silva de cabeça. Thiago Silva e depois do Cano desviando um chute, né? E aí virou em cima do Vasco aqui em Brasília. Então tem que se respeitar, obviamente, é um clássico. O Fluminense tem um elenco até, inclusive, com mais talento do que o Vasco, mas eu acredito, alguma coisa tá me falando, esse time do Vasco descansado, motivado pela boa vitória contra o Fortaleza e por esse respiro, né, na Copa do Brasil aí, essa classificação, acredito que o time se traga boas energias, né? O time se una mais ainda em prol dessa vitória aí. Então, essa é a dúvida. Sai Coutinho suspenso, e quem é que vai entrar ali? Então, acredito que o Nuno deve fazer por dentro, e aí deve entrar. Acredito que o Lloyd ali, de repente o Diniz queira dar alguma moral para ele, mas lembrando que tem um Adson que até, né, ano passado era o grande titular desse time aí na posição, né? Era ele e o David, tá bom? Galera, essa aqui é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, tá bom? Amanhã a gente vem com mais informações, tá bom? De Fluminense e Vasco, né? Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Após essa rodada aí, a gente tem que começar a fazer já as parciais, né? Que eu sempre falo assim, com 10 rodadas, acredito que já começa a aparecer quem vai brigar pelo título, quem é que vai brigar para não cair, quem é que vai ficar no meio da tabela. Claro, tem muita coisa pela frente, mas é um desenho já que dá para trazer alguma coisa de informação, tá beleza, galera? Se não deixou o like, aproveita, deixa o like aí agora, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aqui, tá beleza, galera? A gente vai se falando, tchau, tchau.